o Ambulância Estranha do Brasil. A ambulância do Brasil é muito estranha. Quem disse isso foi a enfermeira americana Madeleine Thompson. Aos 30 anos, ela era uma profissional de saúde, mas no Brasil sentiu-se hesitante em relação à ambulância. Seu pai havia desmaiado, sofrendo terrivelmente, e os brasileiros ao redor a apressavam a chamar o socorro. No entanto, com a voz trêmula, ela continuava gritando: "Espere!". No entanto, depois de realmente chamar a ambulância, ela disse com uma expressão de choque: "Que estranho! A ambulância do Brasil é muito estranha". Por que ela hesitou em chamar a ambulância e por que disse que a ambulância do Brasil era estranha? Vamos descobrir. No pronto-socorro de Los Angeles, a noite estava caótica como sempre. "Me ajude, por favor". Ao ouvir a voz do paciente, Madeleine Thompson correu imediatamente. No entanto, a primeira coisa que perguntou não foram os sintomas, mas sim o seguro. "Você tem seu cartão de seguro?". O paciente exibia uma expressão de dor que atingiu Madeleine profundamente. Era um trabalho de salvar vidas, mas por quê? A conversa sempre tinha que começar com dinheiro. Mesmo aos 30 anos, ela não conseguia se acostumar com essa contradição. Um dia, ao voltar para a casa do trabalho, Madeleine recebeu um telefonema do pai. "Madeleine, na verdade, vou me aposentar no próximo mês". Seu pai, Robert Thompson, de 65 anos, havia trabalhado como engenheiro na companhia ferroviária por 40 anos. "Parabéns, pai, e obrigado pelo seu trabalho duro". Depois de desligar o telefone com o pai, uma ideia surgiu na mente de Madeleine. Quando jovem, seu pai sempre falava das grandes locomotivas do Brasil, dizendo que um dia gostaria de ver elas com seus próprios olhos. Madeleine queria realizar esse sonho. Ela verificou sua conta poupança. Eram economias acumuladas por 8 anos. Com esse dinheiro, ela poderia levar o pai em uma viagem ao Brasil. No fim de semana seguinte, Madeleine visitou a casa do pai. "Pai, que tal irmos ao Brasil para comemorar sua aposentadoria?". "Brasil? É sério? Você não sempre disse que queria ver as grandes ferrovias?". O pai ficou sem palavras por um momento. Então, lentamente, ele acenou com a cabeça. "Madeleine, obrigado. Este é o sonho de uma vida". No entanto, havia uma coisa que preocupava a Madeleine. 3 anos antes, o pai havia passado por uma cirurgia de stent cardíaco e, ocasionalmente, apresentava arritmia. Ele precisava de consultas mensais com o cardiologista. "Pai, por favor, não se esforce demais. Se sentir algo, me avise imediatamente". "Tudo bem. Ouvi dizer que a medicina no Brasil é muito boa". As palavras do pai tranquilizaram um pouco Madeleine. Um mês depois, os dois desembarcaram no Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. Caminhando pelo terminal, o pai parou várias vezes. "Que incrível, Madeleine. O chão está brilhando". O chão estava de fato polido como um espelho e não se via um pedaço de lixo. Era muito diferente do aeroporto de Los Angeles. Após a imigração, um funcionário lhe sorriu calorosamente. "Bem-vindos ao Brasil". Embora falasse em inglês de forma hesitante, o calor do sorriso chegou aos seus corações. A empolgação do pai aumentou ainda mais ao chegarem à Estação da Luz. "Olhe, Madeleine, é aqui que tudo começa". Os dois decidiram pegar o metrô para visitar o Mosteiro de São Bento. No entanto, ficaram completamente perdidos diante do mapa de linhas complexo. De qual saída devemos sair? Enquanto olhavam confusos para o mapa, um funcionário do metrô se aproximou e perguntou em inglês: "Posso ajudar?". O funcionário pegou um aplicativo de tradução e explicou detalhadamente a rota. "O Mosteiro de São Bento? Pegue este trem, desça na 3ª parada, obrigado e aproveitem a visita". O funcionário acenou ao se despedir. "Não é como nos EUA", o pai murmurou para si mesmo. De fato, em Los Angeles, eles nunca haviam sido tratados com tanta gentileza. No dia seguinte, eles foram ao lugar que o pai mais esperava. Uma garagem histórica de locomotivas, perto de Campinas. Uma região de rica história ferroviária. Esta é a casa das locomotivas a vapor. Diante do antigo pátio de manobras, o pai estava maravilhado. Ele deu várias voltas na garagem, observando cada detalhe com entusiasmo. É incrível que eles tenham conseguido preservar isso tão bem nesta era. Nos olhos do pai, o engenheiro, brilhava o entusiasmo de um garoto. Ele tirou fotos, fez anotações e perguntas. Vendo a felicidade do pai,
Madeleine sentiu-se sinceramente grata por terem vindo ao Brasil. No entanto, depois do almoço, ao descer uma escada perto da garagem, o corpo do pai cambaleou levemente. Pai! Madeleine correu imediatamente. Estou bem, apenas um passo em falso. O pai tentou disfarçar com um sorriso, mas o olho de enfermeira de Madeleine não podia ser enganado. Gotas finas de suor brotavam na testa do pai. De volta ao hotel naquela noite, Madeleine verificou o pulso do pai. A arritmia havia retornado. Pai, vamos descansar amanhã. Fique no hotel. Não, é um desperdício vir ao Brasil e ficar aqui. Ele balançou a cabeça. Amanhã vamos ver a rota da Serra do Mar. Não posso perder. Madeleine hesitou. Como profissional de saúde, ela sabia que ele deveria descansar. Mas, olhando nos olhos do pai, ela não conseguiu falar. Essa viagem era o sonho de uma vida para ele. Ela não queria tirá-lo. Tudo bem, mas não se esforce. Se sentir algo, me diga imediatamente. Prometo, o pai sorriu gentilmente. No entanto, a apreensão de Madeleine não desapareceu. E se o pai desmaiasse? Embora tivessem dito que o sistema de saúde brasileiro era bom, eles eram estrangeiros e não falavam a língua. O mais importante, qual seria o custo do tratamento? Nos EUA, chamar uma ambulância custava milhares de dólares. No exterior, talvez custasse várias vezes mais. Madeleine olhou para o teto, fechando os olhos com um sentimento de pavor. Ela esperava que tudo ficasse bem. Na manhã seguinte, a vista da janela do hotel mostrava um céu limpo. Finalmente vamos pegar um trem incrível hoje, o pai disse alegremente enquanto tomavam café da manhã. Madeleine observava a expressão do pai. A arritmia da noite anterior parecia ter se acalmado, mas ele ainda parecia um pouco cansado. Pai, vou dizer de novo, realmente não se esforce, sem problemas. Hoje é o dia em que o sonho de 40 anos se realiza. Os olhos do pai brilhavam com a alegria de uma criança. Eles finalmente chegaram à plataforma de embarque. O pai ofegou. Que lindo! Eles embarcaram. Dentro do trem, o pai exclamou ainda mais. Que espaçoso! Completamente diferente dos trens americanos. Os assentos são limpos e há muito espaço para as pernas. As janelas são grandes, dá para ver a paisagem claramente. A quanto? 300 km por hora. O pai olhou pela janela várias vezes, ansioso pela partida. O trem partiu no horário. Quase sem vibração, ele acelerou silenciosamente. Incrível, não balança nada. O pai estava comovido. Como engenheiro, ele admirava a tecnologia. Vendo a paisagem da planície do sul passar voando pela janela, ambos ficaram maravilhados. Vendo a alegria do pai, Madeleine sentiu que planejar a viagem havia sido a melhor coisa. Cerca de 1h30 depois, eles chegaram a Salvador. É Salvador. Nós realmente viemos para Salvador. Caminhando pela estação, o pai estava cheio de emoção. No entanto, ao sair da estação, Madeleine franziu a testa. Que calor! É um calor pegajoso, diferente de Los Angeles. A umidade é muito alta. Este é o verão brasileiro, o pai disse, enxugando o suor da testa. A temperatura estava em 33 graus e a umidade acima de 70%. Os dois decidiram ir primeiro ao Forte de São Marcelo. Cerca de 3 minutos depois, o som da sirene da ambulância chegou de longe. O som ficava mais próximo. Madeleine olhou instintivamente para o relógio. Menos de 4 minutos se passaram desde a ligação para o 192. Como é possível? Madeleine ouviu a sirene com descrença. No instante seguinte, a ambulância chegou à entrada do forte. Rápido, é muito rápido, Madeleine murmurou. 3 socorristas do SAMU correram com a maca. Seus movimentos não tinham excessos. Vou verificar o estado do seu pai. Os socorristas verificaram rapidamente a condição do pai. Pressão arterial, pulso, temperatura, nível de consciência. Todos usavam equipamentos especializados para coletar informações com precisão. Ele tem histórico de problemas cardíacos? Sim, colocou stents há 3 anos. O socorrista anotou rapidamente. Pressão alta, possível arritmia. A voz calma do socorrista gradualmente acalmou Madeleine. O pai foi colocado na maca. A filha pode entrar também. Eu posso entrar? Sim, claro. No EUA, muitas vezes os familiares não podiam acompanhar a ambulância, mas no Brasil isso era naturalmente permitido. Foi outra surpresa para Madeleine.
Ao se dirigir para a ambulância, Madeleine olhou para trás. Os brasileiros ao redor a observavam com preocupação. O homem mais velho acenou. Tudo bem, seu pai ficará bem. Cuide-se. Madeleine fez uma profunda reverência. Muito obrigado a todos vocês. As pessoas acenaram ao se despedirem. A gentileza incondicional de estranhos. Madeleine sentiu que nunca esqueceria aquela cena. Ao abrir a porta da ambulância, Madeleine ofegou. O interior era completamente diferente do que ela imaginava. Monitor de eletrocardiograma, suprimento de oxigênio, suporte para soro, DEA, desfibrilador externo automático. Equipamentos médicos e medicamentos de emergência estavam organizados nas prateleiras. Isto é realmente uma ambulância? Madeleine murmurou. Como enfermeira há 8 anos, ela havia visto ambulâncias americanas muitas vezes, mas nunca uma tão bem equipada. Parecia uma pequena sala de emergência instalada em um veículo. Vamos colocar seu pai aqui. Depois de colocarem o pai na maca, os socorristas imediatamente conectaram o monitor de ECG. Outro socorrista preparou a máscara de oxigênio e um terceiro preparou o soro. A colaboração dos 3 era perfeita. Enquanto um verificava os sinais vitais, outro começou a entrar em contato com o hospital. O terceiro disse a Madeleine: acompanhante, por favor, sente-se aqui. Havia até um assento para o familiar. Pode me dizer o histórico médico do seu pai? Stents no coração há 3 anos. Consultas mensais com cardiologista. O socorrista anotou rapidamente e transmitiu a informação ao hospital via rádio. Homem, 65 anos. Histórico de stent coronário, dor no peito, dificuldade para respirar. Possível arritmia. Chegada prevista em 10 minutos. O socorrista ouviu a resposta do hospital. A recepção está preparada, quase chegando ao hospital. Força, senhor. Ao ouvir a voz gentil do socorrista, o pai acenou levemente. Madeleine observou a cena, sentindo profundamente a diferença com os EUA. As ambulâncias americanas tinham apenas equipamentos básicos e cobravam milhares de dólares. No Brasil, o equipamento era tão completo e era gratuito. O mais importante, a atitude calorosa dos socorristas. Eles tratavam o paciente como um ser humano, não mecanicamente. A ambulância começou a se mover silenciosamente. Madeleine olhou pela janela. Eles estavam na estrada que levava do forte para a cidade. Naquele momento, uma cena inacreditável surgiu. Os carros à frente se deslocaram um após o outro para a esquerda e para a direita. Táxis, caminhões, ônibus de turismo, todos os veículos se moviam para dar passagem à ambulância. Todos estão dando passagem. Madeleine exclamou involuntariamente. A ambulância avançou suavemente pela pista liberada. Em seguida, eles chegaram a um cruzamento. O semáforo estava vermelho. No entanto, os carros na direção transversal, mesmo com sinal verde, pararam. Todos os carros estavam cedendo a passagem para a ambulância. Ao ver aquela cena, Madeleine sentiu os olhos marejados. O que foi? O socorrista notou a expressão de Madeleine. No Brasil, quando a ambulância chega, é natural que todos deem passagem. Naturalmente. Para Madeleine, isso não era natural. Nos EUA, mesmo com a ambulância chegando, muitos carros a ignoravam. Havia até carros que buzinavam e tentavam cortar a frente. Porque todos estavam com pressa. Seu próprio tempo era importante. Mas aqui era diferente. Olhando pela janela, até os pedestres pararam. As pessoas que estavam atravessando a faixa de pedestres esperaram a ambulância passar. Uma mãe segurava o filho, parecendo estar ensinando algo. Provavelmente estava ensinando a ceder a passagem para a ambulância. Não era apenas pelo pai. Essas pessoas estavam colaborando naturalmente, sacrificando seu tempo para salvar a vida de um estranho, um pequeno atraso em sua jornada, porque se tratava de salvar uma vida. Madeleine enxugou as lágrimas com o lenço. Como enfermeira há tantos anos, ela nunca tinha visto essa cena. Uma cidade inteira se movendo para salvar uma vida. Não era apenas uma questão de sistema ou de regra. Eram os corações das pessoas daquele país que tornavam isso possível. Chegamos ao hospital, o socorrista disse, e Madeleine voltou a si. Levou apenas alguns minutos para ir do forte ao hospital. Chegar tão rapidamente também se devia ao fato de os cidadãos terem cedido a passagem. Sem a sessão de passagem, teria levado muito mais tempo.
Um atraso de alguns minutos poderia decidir a vida de uma pessoa. Madeleine olhou pela janela, repetindo mentalmente palavras de agradecimento. Obrigado a todos que deram passagem. Ela segurou a mão do pai, pensando no Brasil. Não era apenas um lugar bonito e limpo. Os corações das pessoas também eram gentis e calorosos. A ambulância chegou à entrada do hospital. Médicos e enfermeiros de jaleco branco já aguardavam. Pai, chegamos, o socorrista disse ao pai. O pai abriu os olhos fracamente. Madeleine, tudo bem, pai, já estamos no hospital. Madeleine segurou a mão dele com força. A maca foi retirada da ambulância e levada rapidamente para dentro do hospital. Quando Madeleine saiu, o socorrista lhe disse: seu pai vai ficar bem. Temos excelentes médicos aqui. Obrigado a todos vocês. Madeleine fez uma profunda reverência. Os socorristas sorriram, acenaram com a cabeça e começaram a organizar o interior da ambulância para a próxima chamada. Madeleine olhou para a entrada do hospital. Seu pai estava recebendo o tratamento brasileiro agora. Ele ficaria bem. O pai foi levado para a sala de emergência. Madeleine sentou-se na cadeira da sala de espera, olhando para o relógio. 3 da tarde. Menos de 1 hora se passou desde o colapso no Forte de São Marcelo. Mas, para Madeleine, parecia ter sido muito mais tempo. A sala de espera tinha alguns pacientes e familiares. Todos esperavam em silêncio. Madeleine olhou para o teto. O pai ficaria bem? E o estente? Havia outra preocupação. Quanto custaria o tratamento? O transporte de ambulância gratuito já era chocante, mas o tratamento era outra história. As despesas médicas no exterior às vezes atingiam valores inimagináveis. Nos EUA já eram altas, no exterior seriam ainda mais. Madeleine verificou o limite do seu cartão de crédito na carteira, $5.000. Não sabia se seria suficiente. Cerca de 30 minutos depois, um médico de jaleco branco entrou na sala de espera. A família do Sr. Thompson? Madeleine se levantou. Sim, sou eu. O médico se aproximou com um sorriso gentil. O estado do seu pai está estabilizado. Foi uma arritmia temporária induzida por estresse. Madeleine suspirou aliviada. O estente está bem? Sim, sem problemas. Mas ele precisará ser internado para observação esta noite. Eu entendi. Muito obrigada, doutor. O médico acenou gentilmente e voltou. Madeleine voltou para a cadeira e soltou um suspiro profundo. O pai estava bem. Isso era o mais importante. Algum tempo depois, uma enfermeira chamou. Vou levá-la ao quarto do seu pai. Madeleine seguiu a enfermeira até o quarto. Abrindo a porta, o pai estava deitado na cama. Ele estava recebendo soro, mas sua aparência estava muito melhor. Pai? Madeleine se aproximou. O pai abriu os olhos. Madeleine, tudo bem. O médico disse que está tudo seguro. O pai sorriu fracamente. Fiz você se preocupar. Não diga isso. Madeleine segurou a mão do pai. Pai, me diga, a ambulância era realmente gratuita? Gratuita? O pai parecia surpreso. No Forte, um ex-socorrista me disse. Ele disse que no Brasil a ambulância é gratuita para qualquer pessoa. Madeleine começou a contar o que aconteceu no Forte. O que o homem mais velho lhe disse. A ajuda das pessoas ao redor. A ambulância que chegou em 4 minutos. E o fato de todos os carros terem cedido a passagem. O pai ouviu em silêncio. Então seus olhos se encheram de lágrimas. Tudo isso por minha causa, não só por você, pai. Por causa da vida de alguém. Todos cooperaram naturalmente. Neste país. O pai olhou para o teto. Passei 30 anos admirando as ferrovias do Brasil. O pai disse lentamente. Eu pensei que era um lugar de tecnologia e eficiência. O pai olhou pela janela. Mas não é só isso. O Brasil é incrível não apenas pela tecnologia. A voz do pai estava embargada. É o coração das pessoas e o sistema. É um país que valoriza a vida. Madeleine também chorou. Mãe e filha ficaram em silêncio por um tempo, apenas segurando as mãos. Naquela noite, Madeleine não voltou para o hotel, mas passou a noite na sala de espera do hospital. As enfermeiras vieram verificar seu estado várias vezes e até emprestaram um cobertor. Moça, descanse um pouco também. Essa gentileza fez Madeleine se desculpar várias vezes. Na manhã seguinte, o pai foi examinado pelo médico e recebeu alta. Está tudo bem, mas por favor não se esforce. Sim, vou ter cuidado. O pai fez uma profunda reverência ao médico. Ao sair,
as enfermeiras responsáveis vieram se despedir. Cuide-se e aproveite o resto da viagem. Madeleine agradeceu várias vezes e se dirigiu ao balcão de pagamento, onde o destino seria decidido. O coração de Madeleine batia forte. Quanto custaria o tratamento? Emergência, consulta médica, medicamentos, internação. No ZEUA, isso facilmente ultrapassaria $50 mil. O tratamento no exterior poderia ser o dobro. Uma jovem funcionária recebeu com um sorriso. Sr. Thompson, certo? Por favor, espere um momento. A funcionária verificou algo no computador. As mãos de Madeleine começaram a tremer. $100 mil? Ou mais? O limite do cartão de crédito era de $5 mil. Obrigada por esperar. A funcionária levantou a cabeça. Primeiro, sobre o transporte de ambulância. Madeleine prendeu a respiração. No Brasil, o transporte de ambulância é totalmente gratuito. Sim, eu ouvi dizer, Madeleine acenou com a cabeça. E sobre as despesas de tratamento, a funcionária sorriu gentilmente. Você tem seguro de viagem internacional, certo? Sim. Madeleine entregou o livro de apólices. Com este seguro, a maior parte do tratamento está coberta. Então, sua parte a pagar é de cerca de R$50. 50 reais? Madeleine pensou ter ouvido errado. Sim, R$50. O valor se repetia na mente de Madeleine. R$50, cerca de $10 americanos. No ZEUA, só a ambulância custava $3.500. Com tratamento e internação, teria ultrapassado $50 mil. E aqui era apenas R$50. É só isso mesmo? A voz de Madeleine estava embargada. Sim, isso é tudo. Não enviaremos mais nenhuma conta. Fique tranquila. No instante em que ouviu aquelas palavras, as lágrimas de Madeleine vieram à tona. Muito obrigada, muito obrigada. Ela agradeceu repetidamente. A funcionária sorriu gentilmente. Eram lágrimas de alívio e gratidão. Eram também lágrimas de tristeza pelo seu próprio país. No ZEUA, o tratamento médico poderia levar à ruína. No Brasil, salvar vidas era prioridade. A diferença era enorme. Depois de pagar a conta, Madeleine voltou para o lado do pai. Pai, o tratamento custou apenas R$50. O pai arregalou os olhos. R$50? É inacreditável. Eu também não consigo acreditar. Os dois saíram do hospital, respirando o ar da manhã de Salvador. Madeleine, obrigado por me trazer ao Brasil. Não, pai. Que bom que seu sonho se realizou. Os dois caminharam lado a lado, lentamente. E no coração de Madeleine nasceu uma determinação. Ela tinha que contar a alguém sobre aquela experiência. Uma sociedade onde salvar vidas era a prioridade. Isso não era impossível. 3 dias depois, Madeleine e o pai voltaram em segurança para Los Angeles. O pai estava totalmente recuperado. Eles aproveitaram o resto dos dias no Brasil em lazer. No dia seguinte ao retorno, Madeleine contou o que aconteceu no Brasil na sala de descanso do hospital. A ambulância gratuita. É inacreditável, a colega Jennifer arregalou os olhos. E chegou em 4 minutos. Em Los Angeles, temos que esperar pelo menos 20 minutos, outro enfermeiro murmurou. Não é só isso, Madeleine continuou. Todos os cidadãos cederam a passagem, táxis, caminhões, ônibus. Até os carros no sinal verde pararam e esperaram. As colegas ficaram sem palavras. Não sei quando começamos a pensar que a saúde era algo que só os ricos podiam desfrutar plenamente, Madeleine disse calmamente. Mas, na verdade, toda a vida deve ser salva igualmente. Essa é a prioridade. Naquela noite, Madeleine começou a escrever em suas redes sociais sobre sua experiência no Brasil. O medo quando o pai desmaiou e a gentileza do povo brasileiro. O artigo se espalhou rapidamente. Em poucos dias, foi compartilhado mais de 100 mil vezes. Os comentários eram variados. O sistema de saúde do ZEUA está errado. É estranho precisar de dinheiro para salvar uma vida. Devemos aprender com o Brasil. No entanto, um dia, um comentário chamou sua atenção. Era de um brasileiro. Embora o sistema seja ótimo, há problemas no Brasil também. Algumas pessoas chamam o SAMU como se fosse táxi e quem realmente precisa não consegue. Madeleine leu o comentário várias vezes. Em seguida, ela postou outro artigo. A ambulância do Brasil é gratuita.
mas é exatamente por isso que seu uso deve ser valorizado. Ouvi dizer que, assim como no exterior, alguns brasileiros também a usam como táxi. Para as pessoas que realmente correm risco de vida, espero que este belo sistema seja protegido. Este artigo também recebeu muitas respostas do Brasil. Ouvir isso de um estrangeiro nos faz sentir envergonhados como brasileiros. Pensávamos que era natural, mas percebemos que é um sistema que deve ser protegido. Madeleine olhou pela janela. A paisagem de Los Angeles, uma cena familiar. No entanto, agora parecia diferente aos seus olhos. O que ela aprendeu no Brasil não foi apenas sobre o sistema de saúde. Foi sobre uma sociedade que priorizava a vida acima de tudo. Uma cultura de cooperação incondicional para estranhos. E a consciência de proteger o que é natural. Tudo isso se combinava para proteger as vidas das pessoas. Madeleine fez um juramento em seu coração. Fazer o que pudesse como enfermeira. Não perguntar primeiro sobre o seguro, mas ouvir os sintomas. Mudar o sistema não seria fácil, mas sua atitude poderia mudar. E ter fé que um dia os EUA também poderiam se tornar uma sociedade onde a vida fosse a principal prioridade, como o Brasil. O celular de Madeleine recebeu uma mensagem do pai. Madeleine estava vendo as fotos da viagem. A tecnologia é ótima, mas o que é realmente incrível é o coração do povo brasileiro. Madeleine sorriu e respondeu: "Sim, pai, aprendemos algo muito importante no Brasil."